quero falar de futuro político e principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Valdemar Costa Neto, que dirige ali o PL, disse que Jair Bolsonaro será candidato à presidência da República em 2026, embora esteja inelegível. Valdemar diz que o ex-presidente representa a direita no mundo. Recentemente, ele tinha dito que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria prioridade para concorrer caso Bolsonaro não conseguisse. O ex-presidente chegou até a rebater, dizendo que ele será candidato sim em 2026 e tal. Agora, Langani, você acha que isso pode fazer parte de uma estratégia para manter vivo o nome de Bolsonaro diante das questões que aconteceram agora nas últimas eleições envolvendo o ex-candidato Pablo Marçal? Olha, eu acho que faz todo sentido, sim, né? Sem sombra de dúvida, Jair Bolsonaro é uma grande força política e tem ainda capacidade de transferência de votos. Esse vai ser o desafio dele, né? E é o desafio do próprio PL, manter viva essa chama aí de Jair Bolsonaro até 2026, porque eu acredito que será muito difícil reverter a sua inegibilidade, porque de alguma maneira isso vai passar pelo Supremo. Se eles tentarem via projeto de lei ou proposta de emenda constitucional, sempre é possível algum partido entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e não me parece que Bolsonaro ganharia a causa no Supremo. Se ele tentar o recurso via próprio Supremo Tribunal Federal, também, né? Então, por todas as alternativas passa pelo Supremo. Por isso que eu acredito que ele continuará inelegível. Agora, esse vai ser justamente o grande desafio dele, mesmo inelegível, como manter Bolsonaro como uma figura viva na política e com capacidade de transferência de votos para qualquer que seja o candidato em 2026. Ô Zé, como é que você avalia esses movimentos do PL, né? Porque de vez em quando aparece uma divergência entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, aí depois vem Valdemar Costa Neto e chancela, então, o que disse Jair Bolsonaro, alegando a manutenção dele para concorrer em 2026. Que estratégia que é essa? Que leitura que você faz? Como diz um deputado lá na Câmara, a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro é inoxidável. Não sei bem o que significa isso, não, mas ele fala de um jeito como se não desmanchasse, né? Então, inevitavelmente, haverá o confronto do inoxidável com o presidente Lula numa disputa, ou estando na chapa ou fora da chapa. O ex-presidente Jair Bolsonaro não perdeu os direitos políticos, ele está inelegível, ou seja, ele pode participar das eleições e tem participado. Tem rodado o país, a ex-primeira-dama também, junto com a senadora Damares, elas têm rodado aí e feito um grande trabalho ali, criando o PL Mulher. Então, veja bem, a realidade, vamos lá, é uma estratégia boa deixar o nome do ex-presidente como candidato, como fez lá atrás o Lula, e colocou no lugar dele o Fernando Haddad, na última hora, para pegar embalo na campanha, se não der certo. A outra realidade, o que acontece? O PL está avaliando, não tem nada certo porque ainda está longe. Lá perto, em 2026, haverá uma avaliação de onde a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro será candidata e aqui, né? Isso não está definido. Está definido que ela será candidata. Da mesma forma, como será a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles falam, inclusive, em trocar a presidência com o senador Rogério Marinho para que Bolsonaro possa conversar e elaborar mais planos para o PL, que não esqueçamos, ele está com os direitos cassados de conversar com Valdemar Costa Neto. Bom, e sobre isso que você mencionou, né, Zé Maria Trindade, a respeito da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eu quero até incluir isso nessa história, porque além de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro dizerem que sim, estarão em 2026, com Bolsonaro concorrendo, embora ele ainda esteja inelegível, até lá a situação teria que mudar para que isso acontecesse, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou que ele não gostaria que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, participasse das eleições, se envolvesse com a política, mas mencionou que há uma intenção de concorrer, por parte dela, uma vaga ao Senado em 2026. Até lá tem muita água pela frente, né, Gustavo Segré? Agora, tem alguma coisa na concordância da frase que está estranha, porque ela já está na política, Evandro. Ela pode não ser candidata,
Exatamente. Mas já está na política. Não estar na política seria... Tenho uma empresa, faço alguma outra atividade, mas em função da quantidade de atividades dentro da política, da conformação... Até a integração do PL Mulher, né? Porque ela conduz o PL Mulher, né? E foi determinante, inclusive, em escolher a determinadas candidatas no decorrer do país. E ela é um cabo eleitoral muito forte para a seção feminina do PL e da direita brasileira. Então, a própria deputada Rosana, por exemplo, que está concorrendo em Santos, agora, no segundo turno. Por exemplo. E aí você observa que essa frase de eu não gostaria que a Michelle estivesse na política já é tardia, já não vale mais. E eu acho também que pode ter um desejo mesmo de que perante os holofotes e os microfones ele não deseje que seja Michelle candidata. Mas Michelle Bolsonaro empurra muitos votos, sobretudo da ala feminina, e seria um desperdício político não aproveitar isso, chegado o caso perto da eleição. Agora, em termos desse comentário de ele continuar sendo candidato natural, ele é de fato candidato natural, concordo plenamente com Zé Maria, Lula fez a mesma coisa. Na política você não pode perder a liderança, o fator do líder é importantíssimo. Se ele resigna esse fator, alguém vai ocupar esse espaço. E hoje não tem na direita uma personalidade como Jair Bolsonaro. Então tem lógica isso. E além do mais, se ele resignasse por alguma questão jurídica, CEP errado, por exemplo, pudesse voltar a ser candidato, então nessas circunstâncias seria muito difícil voltar. Quando ele ainda não saiu, ele continua estando. E sim, tem muitos fufuricos aí no meio de que a presidência do PL seria trocada para que a estratégia do partido esteja alinhada com os desejos do Bolsonaro, coisa que hoje não pode ser direta pela impossibilidade do Supremo Tribunal Federal, que impossibilitou que Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro estejam no mesmo lugar conversando sobre as mesmas questões. O que você acha, hein, Piperno? Eu ouvi atentamente, como sempre, né, os companheiros. E o Valdemar, ele é um personagem único e muito importante na política brasileira, né? Porque realmente ele toca o partido como se fosse aí uma empresa familiar, né? Que o teria como grande patriarca, né? Então, eu citei ontem aqui uma entrevista que ele concedeu ao Jornal o Globo, que acabou sendo publicada na edição de quarta-feira do Globo, uma entrevista de página inteira. Eu estou aqui recuperando trechos. Então, a respeito dessa última parte que o Segrest citou, o repórter pergunta para ele: o senhor está disposto a deixar o comando do PL? Ele diz textualmente o seguinte: nem por reza brava, eu não falei disso. E aí, alguém cita aqui o Eduardo Bolsonaro, descarta essa possibilidade, de forma até elegante. Aí, a conversa vai para o tópico Pablo Marçal. E aí ele fala sobre o Pablo Marçal e tal, e o repórter pergunta para ele: mas o senhor gostaria de ter Marçal no PL? Hoje ele tem portas fechadas do partido. E aí ele diz o seguinte: se ele se comportar bem, o PL o trataria muito bem. Mas ele tem que se comportar e conversar com o Bolsonaro e pedir desculpa a todos. Quando é que vai acontecer isso? Nunca. Então, ele reforça assim que a prioridade do partido é fazer com que o presidente Bolsonaro recupere os seus direitos de elegibilidade para poder participar dessa eleição. Ele não fala, por enquanto, em plano B, inclusive trata da possibilidade do governador Tarcísio ser o candidato, porque ele gostaria de ter o Tarcísio no PL, né? E ele insiste na história de que o Tarcísio chegou a falar com ele de mudar a filiação e tal, e depois optou por ficar no Republicanos e tal. Mas a verdade é também que no campo da direita, a figura do presidente Bolsonaro, ainda hegemônica, perdeu o monopólio. Tem uma parte considerável que opta e declara apoio a Pablo Marçal. Tanto que, nas simulações feitas, já sem o presidente Bolsonaro, mas Marçal contra Tarcísio e os demais e tal, o Marçal já surge como uma opção
preferencial. Concorda? Não, concordo absolutamente. Aliás, esse foi o meu tema da minha coluna aqui na Jovem Pan de hoje, Piperno. Vai muito ao encontro do que você falou. E o Marçal, ele não só gerou um racha na direita, como se ele, de fato, né, se tornar, não tiver problemas aí com a justiça eleitoral, se tornar candidato para 2026, ele vai gerar um racha no Centrão, porque o Centrão vai cortejar Pablo Marçal, porque é um candidato forte. Então, o próprio Centrão vai se dividir, né? Ele vai fazer preço, e essa própria sinalização do Valdemar, né, embora esteja no PL, mas o Valdemar tem aquele DNA de Centrão também, já demonstra um certo interesse. Olha, se você pedir desculpa, você é bem-vindo no meu partido. Sobre isso que o Alan falou, imagina, por exemplo, se o Bolsonaro continua inelegível. E aí, então, quem é que vocês acham que o Valdemar ia preferir como candidato do PL? O Tarcísio, que é do Republicanos, Caiado, que é União do Brasil, Ratinho, que é PSD, ou o Pablo Marçal, que está praticamente sem partido por aí. Mas ele abre os braços assim, feito Cristo Redentor. Venha! Gente, deixa eu falar.